Termas Water Park, São Pedro. Esse parque aquático que está localizado no município de São Pedro, porém, existe uma proximidade com Águas de São Pedro e é muito vendido como Águas de São Pedro. Ele existe há mais de 29 anos e ele está sob o comando dos diretores João Andrade e Silvia Regina Bernardes Andrade. Foi nascido e construído para oferecer às famílias um espaço para convivência, descanso e diversão. Ele fica a aproximadamente 180 quilômetros da capital paulista, São Paulo, e tem então, inclusive, uma vista privilegiada para a Serra de Itaqueri. Inclusive agora tem um novo atrativo, que é um castelo construído para as crianças, que existe uma vista para a Serra de Itaqueri. Em 2016 acontece a inauguração da maior piscina de ondas do estado de São Paulo, com cerca de 3 milhões de litros d'água, toboáguas, grutas, cascatas, decoração incrível inspirada no filme Piratas do Caribe. Inclusive tem um pirata ali no barril, que eu estou mostrando aqui nas imagens. Em 2019, foi marcado por grandes realizações. No início do ano, apresentou um novo parque infantil com área de 8 mil metros quadrados e se torna o maior da América Latina. Então, a diversão aqui nesse ponto que eu estou mostrando, né? Tem o barril ali com o pirata, as pessoas elas entram nessa piscina rasinha e aí elas ficam aguardando encher esse balde, né? Esse balde gigante. E aí assim que ele transborda, ele vira e molha as pessoas embaixo, né? Inclusive tem ali uma criancinha indo para lá para tomar então esse banho. Então é uma diversão, né? Em diversos lugares a gente vai ver esse balde enchendo e virando nas pessoas. Inclusive agora na parte das crianças a gente também vê baldes menores até por questões de segurança, né? E que ele acaba molhando todo mundo embaixo. Então é uma super diversão, as crianças adoram, os adultos também. Então é um grande atrativo, né? É bem divertido e até mesmo engraçado, né? Para as pessoas que ficam acompanhando. E aí ele vira desse jeito, faz um barulhão e molha todo mundo. É muito legal. Caminhando então um pouquinho aqui pelo parque, a gente vê que tem diversas áreas verdes protegendo, né? Apesar de muitos espaços com incidência, né, de sol, é a proposta. Temos até alguns ETs, não é só em Varginha que tem ET, aqui também tem. A gente localiza, tem até um ET ali com um bebezinho no colo mais adiante. E aqui a gente chega na parte, então, desse parque infantil, que ele é tido, então, agora como o maior da América Latina. Olha o castelo lá no fundo. Então, a gente vai chegar até esse castelo. Ele é muito interessante, muito bonito. Essa área, você vai se lembrar, né, que era só uma piscina, né, Isso, e foi feito um novo projeto de parque infantil, porque o tá, nosso público é a família, então a gente focou nas crianças, né. certo. Esse projeto foi desenvolvido por uma empresa canadense. A Hum, arquitetura, os brinquedos foram importados de uma empresa de referência do Canadá também. uhum, E a gente dividiu a área em 3 idades diferentes. Então a tá, gente tem esse brinquedo principal que você vai ver aqui. uhum, Então para crianças de 6 até 12 anos. uhum, A gente tem o Rio Lento, aqui à direita, né? tá, Que você é para todas as idades, né? Inclusive uhum, adultos. E daí a gente tem a área Baby, que é indicada para até 6 anos de idade. Então, cada área tem uma adaptação no brinquedo, no peso da criança, na intensidade também de como a água acontece. E uhum. assim, a ideia principal é que fosse bem colorido, bem criativo, para chamar a atenção mesmo, e que a criança tenha uma experiência mais independente. Aham. Porque o pai, a mãe vai ficar à distância e a criança vai desenvolver uma brincadeira mais sozinha com outras crianças para ter mais liberdade, tanto o pai quanto a criança, né? Então, o castelo e também essa parte aqui das crianças, a gente nota que o design foi inspirado em doces e é tido como uma tendência mundial. Esse castelo inspirado em doces, na parte do térreo, ele terá uma sorveteria, eles já estão adaptando, então. Na parte superior tem um deck
E aí eles também têm um espaço que eles vão organizar para as festas. E na parte, né, para quem está dentro dele, na parte direita, para esse lado, a gente tem então uma visão para a Serra de Itaqueri, né, para o município então de São Pedro, que a gente consegue ver melhor, né, a região mais central e a região da Serra. Então aqui mais uma vista do parque infantil, então para as crianças de até 6 anos de idade, né? E aqui, como eu estava falando, né? Então, além dessa inspiração em doces, está sendo um super sucesso com as crianças, a gente tem aqueles baldes, né? Que eu tinha mostrado lá, aquele balde do pirata, que estava dentro de um barril, inspirado em Piratas do Caribe e tal. E aqui, então, tem esses baldes menores, e que até para atender as crianças menores, né? Então vejam que a quantidade ali ela é menor de água, então não é tão perigoso, né? Não vai gerar ali um problema para a criança, né? Não ser tão forte. Então mais um ali para a gente ver. E é interessante que sempre tem monitores, sempre os salva-vidas. Olha o bicudo aí, gente. Esse bicudo é da época da minha infância. E aí, então, eles montaram esse especial para as crianças bem pequenas. Aqui, mais uma vista do castelo, mais uma entrada lateral. Vejam as mesas, as cadeirinhas todas ali, né, que estão arrumadas. Na verdade, tem muitos lugares que ainda estão isolados, nós estamos ainda num período de pandemia, então aqui é dezembro de 2020, e aí a gente nota, né, que diversas estruturas no meio da semana, o dia que eu visitei, numa quinta-feira, então tá ainda sem funcionamento, porque é final de semana que tem um número um pouco maior de visitantes. Eles estão fazendo um controle com relação aos visitantes, trabalhando então, né, com uma porcentagem de segurança, que é inclusive uma recomendação do governo do estado, e eles estão seguindo então todas as medidas, tanto, né, o que é indicado pelo governo do estado e até os próprios cálculos, né, que o parque faz para conseguir então atender uma demanda que não fique ali, né, prejudicada, que não tenha uma aglomeração e tudo mais. Então, apesar da gente ver a disposição das cadeiras, né, conforme as famílias chegam, é um parque muito visitado por familiares, eles acabam se reunindo entre eles. Então, às vezes a gente até vê um grupo, né, maior de pessoas aglomeradas, mas são pessoas membros de uma mesma família. Caminhando um pouco mais pelo parque, a gente nota algumas mudanças significativas que tornam o parque mais atrativo. Então essa região é uma região mais para o público adulto e a gente tem então uma concentração maior de toboáguas e toboáguas mais altos e maiores. Então a gente também nota a expansão do setor de alimentos e bebidas, e isso é bastante interessante porque daí o frequentador, o associado, ele tem então opções para fazer as refeições. Então, caminhando também, a gente consegue perceber a limpeza, né? Chama muita atenção, a boa distribuição de lixeiras. Então, isso também facilita e ajuda bastante o frequentador, o associado, a presença de salva-vidas, como a gente nota à esquerda do vídeo, também totens de álcool em gel, e a gente chega nesse palco para atividades musicais. Então, diversos shows são feitos aí, recreações para o público que fica na piscina. A gente também nota a presença de sorveterias, né? Então, num parque aquático não tem como faltar um sorvetinho, né, gente? Nessas áreas do parque, a gente fez a instalação de pontos de higienização, com a pia, né, com o álcool em gel e com as indicações das medidas de segurança gerais, né, que são as principais, que é o uso do álcool em gel, para lavar as mãos e manter o distanciamento social. A gente também colocou em algumas regiões do parque, que pode ter mais aglomeração, as placas para você se reunir apenas com as pessoas da família também, para você não ficar interagindo com as pessoas que você não conhece que estão no parque, né? Então agora a gente chega numa área que tem os maiores toboáguas. Então seja o toboágua reto, né? Então que até pode pegar uma
grande velocidade, né? Então tem esse coberto, tem o outro que é aberto, como a gente pode notar. Então a visita foi feita numa manhã de quinta-feira, de dezembro. Então, como estamos vivendo um período de pandemia, o parque está bem esvaziado, né? Então está numa concentração assim ideal, né? Pensando no isolamento físico. E caminhando um pouquinho mais, então a gente vai chegar nos toboáguas que eu tinha na minha cabeça, né? Que eu tinha em mente, da minha recordação da infância. Então a gente vê esses 4, né? Então tem aí os 4 toboáguas que servem até como um cartão postal do parque, né? A gente nota muito, né, o uso, né, dessa imagem. É uma imagem muito icônica para o parque. E sempre que eu penso no Termas, eu penso nesses toboáguas. Então vejam que infraestrutura legal e a presença também, né, da área verde. Isso é bem legal para o parque, deixa ele bem bonito, bem atrativo. Olá pessoal, meu nome é Carolina, trabalho aqui no Termas, Water Park de São Pedro. Vamos completar aproximadamente 2 anos que eu estou trabalhando aqui. A minha formação é na área de publicidade e propaganda, né? E também administração de empresas. Enfim, recebi o convite para estar trabalhando aqui, né? E tenho gostado muito de atuar na área de turismo, né? Que o parque integra o segmento do turismo. Tenho aprendido bastante nos últimos anos das peculiaridades mesmo dessa área, das necessidades e das necessidades de conhecimento, de trazer conteúdo novo e aplicar os conteúdos mesmo que eu aprendi na faculdade para melhorar os serviços, melhorar os produtos e o crescimento do mercado também, e acompanhar esse crescimento que vem acontecendo aí nos últimos anos no mercado. Então, eu tenho um histórico, né? As minhas experiências anteriores foram em empresas com um formato mais tradicional, né? Indústrias, principalmente no segmento da área de saúde, né? Mas com a experiência aqui no parque eu pude entender muito a diferença, as peculiaridades mesmo de você trabalhar com o turismo, né? Você tem dificuldades diferentes, você tem desafios diferentes e tem possibilidades diferentes também de atuação, né? Tanto em relação ao pessoal, né, ao seu profissional, quanto ao mercado mesmo. São mercados que funcionam completamente diferente, né? Um é B2C, outro é B2B, né? Então é bem interessante essa diferença de como que você atua dentro do mercado como profissional. Carol, conta um pouquinho pra gente sobre as águas daqui, né? Na região, a gente sabe, é uma região famosa pelas águas de São Pedro. São Pedro tem muitas nascentes, muitas fontes de águas medicinais e minerais. Porém aqui no parque, como é um parque aquático, é um outro tipo de água. É uma água que ela é utilizada aqui no parque, ela é obviamente muito bem tratada, e vocês também adotam algumas técnicas, né, do uso do ozônio. Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui no parque, a gente vê a água como o principal recurso que a gente precisa para a nossa atividade, né, hoje. Por isso ela é muito valorizada, ela é muito bem tratada. A gente tem, né, como você disse, o tratamento de ozônio, tem alguns outros tratamentos químicos necessários também, mas que foram muito diminuídos depois que a gente começou a utilizar o ozônio. E ela é vista, por ser o nosso recurso fundamental, ela não é feita o descarte com tanta frequência, porque o que acontece? Ela precisa ser reutilizada o máximo possível, por ser rara, né? Então por isso mesmo que a gente filtra, a gente não tem o descarte na natureza, porque durante o processo de limpeza ela perde alguns sais minerais, né? Então ela precisa ser utilizada o máximo possível. Sou José Cesário, hoje eu sou analista de marketing aqui no parque, mas o meu foco é em criação e muito mais produção audiovisual. Então hoje a gente faz muito post para Instagram, Facebook, a gente também alimenta blog, o Google Service também a gente faz, o site. E muito desse conteúdo é vídeo, ou é GIF, ou é uma mistura dos dois. E aí eu fico nessa parte. Então hoje eu trabalho com editores de vídeo, um pouco de áudio também, e a gente coloca lá. Também faço parte de comunicação visual,
Então, placas do parque, a parte do telão também que a gente tem hoje, eu também fico com essa criação. Toco um pouco também de redação, um pouco também de online, um pouco de análise de perfil também, de influenciador, faço atendimento também do público externo. Então agradecemos aqui o convite e a companhia da Carolina e do José, que nos apresentaram muito bem a infraestrutura desse parque aquático. Recomendamos a visita. Então é um local imperdível para quem vem aqui para a região de São Pedro, para o município de São Pedro e Águas de São Pedro. Vejam a localização, uma área verde muito interessante. Já está num processo de expansão também com a construção de um resort, né, que está então em processo. E aí ele fica então a 180 quilômetros da capital São Paulo e aproximadamente 12 quilômetros do centro da cidade de São Pedro. Pode chegar com veículo próprio ou mesmo com transporte coletivo que sai de Águas de São Pedro.